Gessiel Barbalho. Continuando os nossos vídeos, hoje eu quero falar sobre modalidades de oração. A Bíblia diz então que nós precisamos orar, nós somos realmente convidados a orar, falar com o Senhor todos os dias, e todo dia se for possível. Nós realmente precisamos de oração e nós estamos estudando essa necessidade nesses dias. Hoje nós gostaríamos de focalizar que a oração ela tem alguns tipos, algumas modalidades. Por exemplo, existe a oração preventiva. A oração preventiva é aquela que a gente ora antes. A gente ora antes da tempestade, a gente ora antes da tentação, a gente ora antes de um problema no casamento, a gente ora antes que o filho entre em problemas complicados. É aquele momento em que a gente coloca diante do Senhor as nossas necessidades antes que o problema aconteça. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, diz: "Não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." O Senhor mesmo entendeu e explicou isso, né? Não os deixes cair, mas livra-nos. Ou seja, não deixe que eu chegue lá no ponto crítico da coisa, mas antes o Senhor esteja me protegendo. A outro modelo de oração, o motivo de oração, modalidade, é orar com intensidade. Nós precisamos então orar diante da situação, não apenas antes que aconteça, mas durante. Nós estamos então passando um momento agora na nossa nação, no mundo, em que nós todos estamos orando e muito, mas também além desses problemas mundiais, nós temos problemas pessoais, familiares. Então nós precisamos orar diante da situação. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22 em diante, mostra a história de Jacó, que diante de um medo, da angústia, seu irmão Esaú vinha diante dele ao encontro com 400 homens. E isso criou angústia para ele. Então o que é que ele fez? Ele procurou o Senhor nesse momento. Lá no Getsêmani também, na madrugada da sexta-feira da paixão, lá em Lucas capítulo 22, o versículo 44, estando em angústia, orava intensamente. O próprio Jesus, no momento que ele esperava seu momento de crucificação, na hora que ele estava então ainda em oração, ele precisou orar desta forma. A oração também precisa ser vigilante. A oração vigilante é aquela que enxerga que o leão está à porta. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o leão que ruge procurando alguém para devorar. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz: aquele que pensa que está em pé é melhor que cuidado para não cair. Então, orar é com cuidado, orar buscando a atenção e sempre vigilando, sempre estando atento. Ainda em Mateus, capítulo 26, versículo 41, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, na realidade, nós precisamos entender que a oração também tem a sua maneira de orar, os seus modos de orar. Oremos preventivamente, oremos com intensidade e oremos vigilante. Mas não paremos de orar, oremos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.